Pode abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 19. A partir do verso 1. Nós vamos ler um trecho, né? Apenas um trecho. Eu gostaria de pedir que você buscasse de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, pedir ao Espírito Santo de Deus que traga a sua mente, a sua memória, traga o seu intelecto, todo o desejo de receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós esta noite. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. A partir do versículo 2, diz assim: Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eu vou repetir, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no banco, ao lado. Nós vamos explanar essa situação aqui. Amém? Essa passagem se dá nas missões de Paulo. Quando Paulo estava nas suas missões, nas suas viagens de evangelismo, Paulo vai a Éfeso, que era bem longe de Jerusalém. Bem longe, coisas de mais de 1.000 quilômetros, né? E como ele estava nessa missão dele, ele ia de navio, de cidade em cidade, implantando igrejas e falando do amor de Deus e implantando o Evangelho do Senhor. E isso aqui já havia se passado muitos anos depois da ascensão de Jesus aos céus, né? E neste caso aqui, o apóstolo Paulo está falando com esses homens, eram 12 homens crentes, né? Que já conheciam o Evangelho, já conheciam a palavra, e o apóstolo Paulo está ali perguntando para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram. Ou seja, então, o apóstolo Paulo já está dizendo aqui que eles creram, eles acreditavam, eles criam em Jesus Cristo. Eles sabiam da promessa, sabiam de todo o processo. Então o apóstolo Paulo pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando cresces? Olha, primeiro a distância era bem longa do local de Jerusalém, da onde o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Amém? Nós somos uma igreja pentecostal. Você crê assim, amém? Amém. Por quê? Porque nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Amém? E é disso que a gente vai falar hoje. O poder do Espírito Santo e mais coisas além. Então, o apóstolo Paulo chega para eles e pergunta, já depois desse tempo todinho, pergunta para eles, e o que é a resposta que eles dizem? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Se eles nem sabiam que havia um Espírito Santo, quanto mais, pastor, receber o Espírito Santo? Eles eram crentes salvos, amém? Já eram ali salvos e tal, crentes, acreditavam na palavra,
e tudo mais, mas eles estavam em déficit, vamos dizer assim, com uma falta, estavam vivendo só uma parte do Evangelho. Né? Porque Paulo está perguntando aqui para eles se eles já haviam recebido o Espírito Santo. No versículo 3 diz assim: perguntou-lhes então, em que sois batizados então? O apóstolo Paulo está perguntando, então, se vocês não receberam o Espírito Santo, em que vocês são batizados? E eles respondem, eles dizem, no batismo de João. E Paulo continua dizendo, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Amém? Então, o apóstolo Paulo começa a entender que realmente o que eles conheciam era o batismo de arrependimento. Ou seja, que batismo é esse? O batismo de João. O batismo nas águas. Amém? Quem crê assim? Quem está entendendo? Está comigo? Amém. Então, ali, o apóstolo Paulo está entendendo que eles só tinham tido o batismo nas águas. Né? O batismo de arrependimento. Aí, o apóstolo Paulo fala com eles, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E aí acontece que Paulo, o que ele faz? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você é pentecostal, você tem que dar um glória a Deus, Aleluia. bem forte aí. Aleluia. Né? Amém. Bem forte. Aleluia. Um glória a Deus. Porque nós podemos viver neste estágio, nesse simples estágio de ser o quê? São batizados nas águas. Mas e as benesses, e as bênçãos que nós recebemos quando nós somos batizados no Espírito Santo? E aí? A gente tem que viver a plenitude de Deus. Vocês concordam comigo? Amém. Nós temos que buscar a plenitude do Senhor. Então, existe aí não sei se vocês estão entendendo hoje. Existe aí uma pequena diferença. O batismo nas águas, para quê? Do arrependimento, o batismo do você sepultar o velho homem e vir ressuscitar o novo para a nova caminhada em Cristo. Amém? Está salvo? Você crê em Deus? Foi batizado nas águas? Está salvo. A Bíblia diz isso. Crê em mim, ser batizado, será salvo. Amém? São as condições. Tá ok aí? Tudo ok. Tá salvo? Tá ok? Tá bom assim? Maravilhoso. Mas você não quer mais? Esse mais faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, não é só viver uma parte da vida cristã aqui na terra, mas é viver a totalidade de Deus na terra através do Espírito Santo. Amém? Então, lá em Atos 2, lá em Atos capítulo 1, capítulo 1, no versículo 4, diz assim, ó: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém?
E tem outras versões, em outros textos aqui, que diz: sereis batizados com poder. Amém? Então, ser batizado nas águas, bem, legal, bacana, joia. Estamos salvos, bacana. Mas nós temos que almejar mais. Temos que almejar muito mais. Almejar o quê? Igual Jesus falou para os discípulos: não saiam de Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam juntos. Porque do alto vocês serão revestidos de poder. Revestidos de poder. Né? E em Atos 2:2 nós vemos o Pentecostes. Quem lembra da palavra que diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém. Amém? Então, uma das características do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é falar em outras línguas. É falar a língua dos anjos. É o revestimento de poder. São os dons que nos são dados através do Espírito Santo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela já havia 12 anos, né? Que estava ali com aquela enfermidade, já tinha gastado tudo que ela tinha. Mas ela tinha uma fé que se ela visse Jesus Cristo passando e ela pudesse se aproximar de Jesus e tocar simplesmente na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Naquela época os mestres andavam com umas fitas que eram ali, tinha uns nozinhos ali, eram umas franjazinhas, eram a orla da veste, né? E tinha uns nós que era ali a palavra de Deus ali, né? Então aquela mulher, ela falou: se eu tocar simplesmente naquela franja das vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela faz isso, ela tem a oportunidade e vai vencendo todas as dificuldades para tocar em Jesus. E quando isso acontece, Jesus está no meio de uma multidão. Isso. E todas as pessoas estavam apertando Jesus ali, né, naquela comoção, porque Jesus estava passando naquele lugar. E quando ela toca em Jesus, Jesus para, olha para trás e pergunta: quem me tocou? E os discípulos em seguida dizem: Senhor, as pessoas te tocam, te empurram, as pessoas estão te apertando. São muitas pessoas. Jesus diz: de mim saiu poder. Em algumas versões diz: de mim saiu virtude. Amém? Amém? Jesus está dizendo: o Espírito Santo agiu neste momento em que ela tocou as minhas vestes. O poder do Espírito Santo, a cura, veio imediatamente através da fé, pela fé daquela mulher, em tocar em Jesus. E Jesus, com a sua intimidade com o Espírito Santo, a sua intimidade com Deus, pôde sentir o poder do Espírito Santo atuando na vida daquela mulher naquele instante. Ele nem a viu, ele sentiu. Ele perguntou: quem me tocou? E ela nem empurrou, né? Nem pegou nele. Simplesmente tocou na roupa, nas vestes de Jesus. Uma coisa até assim pode se dizer imperceptível, né? Pode ser até imperceptível. Mas ele, pelo Espírito Santo de Deus, sentiu a presença do Senhor. O Senhor sentiu o poder do Espírito Santo sendo ministrado na vida daquela mulher.
Amém? Então, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Então, aqui em Atos 2, nós vemos os apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo, sendo cheios com o Espírito Santo. Amém? Vamos lá para Atos, capítulo 8. A gente vê essa questão do crer, mas ainda não ter o Espírito Santo. Amém? Vamos aqui a partir do versículo 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Está falando do discípulo, né, que foi morto, apedrejado. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém? Então nós vemos aqui o quê? O apóstolo Paulo, indignado com aquela circunstância. Ele não conseguia compreender como é que um homem estava sendo prestes a morrer apedrejado e glorificando a Deus. Olhando para os céus e diz: eis que vejo os céus abertos sobre mim, e Jesus está à direita de Deus Pai. E ali as pessoas começaram a tirar pedras em Estevão, e ele foi morto. E Paulo não conseguia entender isso. A partir daquele momento ele aumentou ainda mais a perseguição contra os cristãos, porque ele era um religioso, entendedor da palavra, conhecedor da palavra, mas era totalmente uma pessoa religiosa. Ele começa a fazer isso, e com essa perseguição de Paulo e dos romanos e de muitos outros, houve uma, que a gente chama de diáspora, que é a dispersação, o espalhar da igreja por todos os lugares, né? Só não saíram os apóstolos, mas os discípulos, todo mundo. E aqui a palavra está dizendo aqui que eles saíram, mas para onde eles iam era pregando a palavra. Veja como Deus é maravilhoso. Houve uma dispersão. E a gente parece que entende muitas coisas, igual foi falado aqui no testemunho que o jovem deu aqui, né, no dia do seminário. Que nas células, ele fazia célula, às vezes tinha célula que tinha muita gente, e tinha dia que era uma célula que não tinha ninguém, muito pouca gente. E ele falava assim: o que estou fazendo de errado, Senhor? Tinha alguma coisa acontecendo de errado. Só que naquele dia tinha um casal de missionários que ministrou sobre a vida deles. Então, Deus faz as coisas certas, sempre certas. Ele procura um momento, um local, a hora, para ministrar a quem precisa ser ministrado. Se você está aqui nessa noite, você está sendo ministrado numa palavra sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele é o poderoso das nossas vidas. O apóstolo Paulo começa a perseguir a igreja é dispersa, e muitos discípulos começam a sair pregando o evangelho, e um deles é Filipe. E sabe para onde ele vai? Uma cidade totalmente gentia, que era Samaria, uma cidade onde os judeus não conversavam com os samaritanos. Ele vai para lá, pastor. E a palavra diz que ele ia para lá pregar Jesus Cristo. Amém? Ele vai para lá pregar Jesus Cristo. E nós vamos lendo a palavra,
e vamos lendo que as maravilhas que Filipe começa a fazer naquele lugar, começa a impactar a vida daquelas pessoas, e eles não entendiam como é que estava acontecendo aquilo, e era o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida daquelas pessoas, fazendo milagres e maravilhas, mudando circunstâncias e situações, e as pessoas começam a ficar impactadas com aquilo. Amém? Amém. E aí acontece que uma pessoa chamada Simão, ele era um mágico. Ele fazia truques. E ele era bem famoso no lugar. Porque ele fazia uns truques. O mágico, você sabe como é que é. Se o mágico fizer uma coisa e você não entender como é que é, você vai falar, caraca, o cara é fera mesmo. Fez desaparecer um helicóptero. Né? Tem uns mágicos aí top aí que faz uns mágicos e você fica sem entender. Os caras andando no ar, é umas coisas assim loucas. Mas tudo é truque, né? Ali é o enganando os nossos olhos, né? Aquela surpresa ali, né? E havia essa pessoa que era Simão, que ele era uma pessoa dessa, que usava truques ali e tudo. Mas quando ele vê Filipe, pastor, fazendo esses milagres de maravilha que ele não conseguia entender, ele fala, nossa, eu quero isso para mim. E sabe o que acontece? Aqui no capítulo, no versículo 12 diz assim, no 12, no 12 diz assim, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus, e batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Ou seja, ele creu nas palavras de Filipe e ainda foi batizado por ele. Amém? Creu e ainda foi batizado. Mas ainda não tinha o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo. Faltava algo, né? Faltava algo ali de muito importante. Se nós vamos ver mais para frente, no versículo 14, diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, vocês lembram que quando houve a dispersação, saíram os discípulos, mas os apóstolos ficaram, amém? E nesse momento, aqui no 14, diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ou seja, dos apóstolos Pedro e João foram para Samaria, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o quê? Espírito Santo. O Espírito Santo. E receberam o Espírito Santo. Amém? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então em Samaria estava tendo aquela comoção, estava tendo batismo, estava acontecendo tudo, só que ainda não tinha o batismo com fogo. O batismo do Espírito Santo. E aí os apóstolos foram enviados para lá, Pedro e João, para poder orar por eles, por essas pessoas. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você pode repetir? E receberam o Espírito Santo, amados. Nós estamos falando do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo que existe uma diferença entre crer e ser batizado nas águas e ser batizados com o Espírito Santo? Para ter plenitude, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Amém? E aí, Simão, vendo aquilo que os irmãos recebiam, que eram batizados, ele quis também fazer, sabe o quê? Pagar para Pedro e João. Falou, eu estou precisando aí desse negócio também.
Porque eu já sou mágico, eu já dou uns meio que umas quebras de asa aqui, que o povo, dou meio que umas enganadas no povo aqui, e eles meio que já acreditam em mim. Então, se eu tivesse esse poder aí que os senhores estão oferecendo aí, top demais para mim. E quanto que é? E eu estou disposto a pagar. Pode falar um preço aí, então. Aí Pedro e João, ó, ao lado em cima de Simão. Falando com ele, ó, você fica com seu dinheiro, né? Porque nós recebemos de graça nós damos. Amém? E fala um monte de coisa para Simão. E ele fica desesperado com aquilo e pede que eles orem por ele, né? No futuro, para que ele possa passar por aquilo. Amém? Então Filipe continua a sua jornada. Ele continua ali em Samaria e acontece aquela questão do eunuco. Quem lembra? Né? Filipe está ali, né? Ele sai daquele momento ali e vai, que o Espírito o leva para um lugar onde o eunuco está numa diligência lá com as suas carruagens, é uma pessoa importante lá da Etiópia. E aí Filipe fala, começa a andar atrás daquela carroça ali, daquela coisa, e o eunuco está lendo, sabe o quê? Isaías. Aí Filipe fala assim, você está entendendo aí o que você está lendo? Aí ele fala, pô, como que eu vou entender se não tem quem explique? Aí sobe na carroça, Filipe sobe lá na carroça e começa a pregar a palavra de Deus, pregar, até que o eunuco entende tudo aquilo, e lá no final, ele mandou parar o carro, no 38 ele diz assim, e mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Ele entendeu, o eunuco entendeu, e foi batizado. Amém? Então existem essas diferenças. Glória a Deus. Vamos lá para Segunda Coríntios capítulo 5. Amados, o que eu estou querendo trazer para nós nessa noite é que o Espírito Santo, ele é o penhor do sinal que Deus já nos deu. Ele é a penhora, ele é a paga. Amém? Quem já sabe como é que é lá na Caixa Econômica, se você está precisando de um dinheiro, e você não tem o dinheiro, você está precisando do dinheiro, e aí você tem alguns bens assim valiosos, assim, algumas alianças de ouro, uma corrente de ouro, um negócio assim, aí você vai lá na Caixa Econômica e fala assim, eu quero penhorar esse bem aqui. Quem já viu isso? Ninguém conhece esse esquema? Né? Aí você pega aquele bem que você tem, vamos dizer que seja uma aliança de ouro. Aí você dá lá pro guichê lá e faz uma avaliação, custa tanto. Aí você quer quanto aí de empréstimo? Ah, quero tanto. Se estiver dentro daquele valor ali que você empenhou, tá ok. Aí eles te dão o dinheiro. Aí o seu anel fica lá, penhorado, para você pagar. Quando você pagar de novo a dívida, aí beleza, você vai lá e tira o anel de volta. Se não pagar, perde, né, pastorzão? Então, o Espírito Santo é o penhor de Deus. Deus já pagou. E está deixando na amostra aqui, ó. Esse aqui é o Espírito Santo, aqui é o sinal das coisas futuras que hão de vir sobre a vida de cada um de vocês. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor, é a penhora. Ó, estou empeorando aqui, o Espírito Santo aqui. Vocês vão receber aquilo que vocês têm para receber nos céus. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 diz assim, ora,
Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Amém? Nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andando por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também de ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Então, o Espírito Santo é o penhor. Deus já deixou o sinal dele em nós. Amém? O Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então ficou bem entendido? Vocês conseguiram entender que o Espírito, que o batismo que João pregava era o batismo de arrependimento. E essas pessoas que estavam ali, aqueles 12 homens, eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, mas eles não entendiam, não sabiam nem que tinha o Espírito Santo ainda. E aí o apóstolo Paulo fala para eles, explica para ele e os impõe a mão. E a partir dali, eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em novas línguas. Pastor, toda essa explanação, o senhor falou muito da Bíblia, e nós? O que nós temos a ver com isso? Eu tenho para falar para vocês que hoje em dia, poucas igrejas têm falado do Espírito Santo. As igrejas têm falado de bênçãos, de que você tem que receber isso, aquilo, que Deus vai fazer. Deus faz sim, Deus é Pai. Deus faz mesmo. Você precisa, Deus faz, Deus está ali. Mas as igrejas têm pouco falado do Espírito Santo, pouco explanado o poder do Espírito Santo. E eu vou falar para vocês, se nós não vivemos como esses homens não estavam vivendo a plenitude de Deus, que é o poder do Espírito Santo em nós, estavam vivendo um cristianismo mediano. E se as igrejas atualmente não têm pregado o Espírito Santo, as pessoas não têm recebido o Espírito Santo, não têm sido batizados no Espírito Santo, que igreja é essa? Que igreja é essa com poder ou sem poder? É uma igreja sem poder. É uma igreja que sem resultados. Porque o poder do Espírito Santo é que faz a diferença. Então nós devemos, lutar, buscar isso, desejar isso. E não é uma coisa assim, eu posso hoje à noite pedir para que todos vocês aqui se levantem, nós vamos orar, e eu vou começar a orar por vocês, e colocar a mão na cabeça de vocês, e alguns receberão o batismo com o Espírito Santo, outros não. Por quê? Porque é uma busca muito pessoal. É um desejo que tem que nascer no coração de cada um de nós. A gente tem que desejar isso. Eu gostaria muito que a pastora Vanel estivesse aqui hoje para dar o testemunho do batismo dela com o Espírito Santo, que foi assim, tremendo. Mas eu vou falar, porque eu já ouvi algumas vezes. Vou dar o testemunho dela aqui para vocês. Ela disse que quando ela se converteu, igual que quem não esteve no seminário, ela contou a história de quando o pastor Joel se converteu, passou lá por umas possessões, os problemas lá com o maligno e tudo mais,
E um pastor foi até a casa dele e falou para ele assim, de longe, não chegou nem perto dele, falou para ele, ó, filho, você quer um conselho? Ele disse que quis ontem. Ele o quê? Procura uma igreja que prega Jesus Cristo e o Espírito Santo para você congregar. Ele nem falou, vai lá para a minha igreja, domingo tem um culto, é tal hora, não sei o que. Não, ele falou, procura uma igreja que pregue o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo para você congregar. Você quer? Ele falou, quero. Diz que no outro dia, que era no domingo, ele foi, tomou banho, se arrumou, a pastora Vanel disse assim, eita, já vai sair para Gandaia. E aí, ela ousadamente perguntou, você vai para onde? Ele falou, vou para a igreja. Opa, então espera aí que eu vou tomar banho, né? Eu vou com você. Disse que foi assim, tão rápido assim que ela foi, disse que quando ele pensou que ela estava entrando, ela já estava saindo. Tomada banho, já arrumada. E você vai em qual igreja? Ele falou, não sei não. Aqui tiver a porta aberta, a primeira que eu achar que tiver a porta aberta, eu entro. E aí, ela falou, não, eu sei qual é a igreja que a gente vai. Tem uma irmã, uma amiga minha que tem me convidado para me participar de uma igreja, eu nunca fui. E eu vou lá na igreja dela. Aí disse que quando eles foram lá, aí entraram lá na igreja, e aí já foi aquele mover, que antes de chegar já estava o louvor tocando, e eles foi aquele mover, e ele já foi se entregando logo para Deus, e já aceitando Jesus, e cada vez que ele ia para a igreja, que o pastor fazia o apelo, eu aceito, ele era 5, 6 vezes aceitando Jesus, até que falava para ele, irmão, só uma vez, já aceitou, está tudo certo, está tudo bem. E aí ele aceitou Jesus, ela também, e começaram a caminhar com Cristo, foi uma bênção. Só que ela queria mais. Ela queria falar em línguas. Ela queria receber o Espírito Santo. Ela queria sentir o poder do Espírito Santo. Ela queria ser tocada pelo Espírito Santo. E aí ela começou nessa busca, e ia para a igreja. Quando disse que ia ter oração, ela ia para frente. E quando disse que ia ter um pastor novo na igreja, pregando coisa, ela ia para lá. E quando o pastor botava a mão para cima, ela já ia para debaixo da mão do pastor para receber o Espírito Santo. Aquela loucura, para poder receber o Espírito Santo. E nunca tinha acontecido aí. Aí ela disse que um dia eu estava em casa, lavando as louças sozinha. Lavando as louças, escutando louvor. Lavando as louças, escutando louvor. E ela sentiu um calor que veio sobre a cabeça dela e foi descendo pelo corpo inteiro, até bater na sola dos pés, que esquentou a sola dos pés, que ela começou a pular e a quicar e começou a falar em línguas, e doidinha, dançando e pulando e coisando sozinha dentro de casa, porque o Espírito Santo batizou ela naquele instante. E quantos irmãos são os testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo assim, sozinhas, uns até tomando banho no banheiro. Mas é uma busca, é um desejo. Temos que buscar. Para sermos o quê? Pessoas fortes em Cristo. Igrejas fortes. Igreja que faz a diferença. Hoje nós tivemos a oportunidade de estar no hospital. E fomos visitar o irmão que estava enfermo, até vamos orar pelo irmão Juca, né? Passou por essa situação. E eu, quando fui entrar lá para visitá-lo, para orar por ele, conversei com o rapaz da portaria. Nossa, pastor, precisava orar com o irmão e tal. Ele não pode, pastor, mas vai lá rapidão, vai lá. E lá dentro orei com o irmão. E na volta eu vim orando e já intercedendo por aquelas pessoas. Um monte de maca no corredor. As pessoas tudo ali e tal. E eu, Deus abençoe, Deus abençoe. Amados, nós temos que ter esse poder que é dado por Deus em nós. Porque as pessoas que estão aí no mundo estão precisando ver esses sinais, essas maravilhas que Filipe fazia, que Jesus Cristo fazia, que os apóstolos faziam. A palavra diz que o apóstolo Paulo, depois que se converteu, que era Saulo, que se converteu, e nesse momento
em que ele pregava, até os lenços e as vestes que ele usava, as pessoas levavam, passavam aos enfermos e as pessoas ficavam curadas. Aleluia. Pelas vestes de Paulo, sem nem ele estar presente, pelo poder do Espírito Santo. É verdade. Nós devemos desejar isso. Desejar sermos totalmente de Deus. Totalmente deles. Amém, Jesus. Desejar isso. Amém? Vou falar para você, vai ter um seminário, eu estou. Vai ter um congresso, eu estou. Vai ter uma célula, eu estou. Um culto, eu estou. Queima as pontes, queima as carroças, afunda os barcos. Aleluia. Amém. Quando Jesus perguntou, que ele disse uma palavra dura para uma multidão, pastor. E os discípulos começaram a se dispersar e já não queriam mais andar com Jesus. A palavra diz isso e Jesus diz assim: e vocês, meus discípulos, que andam comigo, também não querem ir? E Pedro disse: para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor Tem palavra de vida eterna. tem palavras de vida eterna. Amém. Glória a Deus. Amado, o Espírito Santo, ele está disponível, ele está ali assim, ó, doido para você dizer: vem, te abraçar e fazer de você uma bênção nesta geração. Amém, Deus. Mudar famílias, mudar vidas, circunstâncias. Pessoas que estão destruídas. Nós ficamos aqui depois do seminário, pastor, até 10 horas da noite. O seminário terminou às 5:30 da tarde. Ficamos até 10 horas da noite aqui, conversando com um casal. Casal que pessoas que estão passando por problemas. Mas, pelo poder do Espírito Santo, você vai ser capacitado a operar na vida das pessoas, na vida dos casais que estão destruídos, que não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem o poder do Espírito Santo, não sabem que eles podem ser salvos, libertos, curados, através da sua mão, do seu toque e da sua voz. E Deus está usando, não será você falando, mas é o Espírito Santo que fala tudo através de você. O próprio Jesus disse: não se preocupe quando forem presos. Não se preocupe com quem terá que falar, porque o próprio Espírito Santo falará através de vocês. Amém. Glória a Deus. Se permita. Deseje. Deseje a presença do Espírito Santo em você. Amém, Deus. Isso é muito pessoal, amados. É muito pessoal. Não espere que o seu esposo venha trazer uma oração. Não espere que a sua esposa seja sempre aquela que ora. Não. Sente a mesa com seus filhos, chame eles. Vamos orar. Vamos orar pelo alimento. Vamos orar pela nossa família. Sejamos nós homens de Deus, que oramos pelas nossas famílias, intercedemos pelas nossas esposas, pedimos pela saúde delas. E não será você falando, mas o Espírito Santo de Deus, através da vida de vocês, fará milagres e maravilhas nesta geração. Amém. Eu recebi uma profecia muito importante ontem aqui. E eu creio que é verdade. Que Deus trará muitos sinais e maravilhas aqui neste lugar. E Ele já está fazendo. Quantas coisas, quantos milagres, quantas experiências nós temos vivido aqui nessa construção. Vocês não têm ideia. Se eu for começar a contar aqui, a gente vai ter que fazer uma vigília de tantas coisas que têm acontecido, milagres que eram coisas impossíveis de acontecer e tem acontecido, tem impactado a mim e a pastora Maria. Estamos mais de pé, mais à frente. Tem impactado nossas vidas. É coisa que chega assim na encruzilhada
E Deus resolve aqui. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Como Deus tem feito neste lugar. E se Ele tem orado o Espírito Santo em nós, neste lugar, é porque Ele vai fazer maravilhas neste lugar. Amém. Glória a Deus. Creia nisso. Aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio, Jesus. Mas para isso você tem que desejar muito. Não venha para o culto para agradar o pastor. Venha para o culto para agradar a Deus. Amém. Diga para ele assim no domingo de manhã: Senhor, eu estou ansioso para estar na tua casa. Aleluia. Amém, Senhor. Daqui a pouco eu estarei contigo, Senhor. Na mesa contigo, ceando com o Senhor. Agradeça a Ele e venha de coração, com todo o seu desejo. Teve uma pessoa que me alegrou demais ontem aqui, na presença aqui do evento, pastor. É muito bom, eu me surpreendo assim com as pessoas. Mas me surpreendo, eu fico extasiado. As pessoas. E eu peço a cada um de vocês, amem estar com Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Amem estar com o Espírito Santo. Ele tem todo o desejo de fazer milagres e maravilhas na sua vida, através da sua vida. Amém. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida nesta noite. Antes da oração, eu queria orar pelo irmão aqui, seu Sebastião. Vem cá, seu Sebastião. Seu Sebastião, eu estava conversando com ele de fora, né? Mais cedo, antes do culto. E ele estava me dizendo que tem 3 meses que a mãezinha dele vai fazer amanhã 3 meses, né? A mãezinha dele já não está no meio de nós, né? Partiu com a glória. E ele disse que ela sempre fazia os cultos na casa dela, juntava as pessoas, né? Ali. E nós entendemos que quando ela praticava isso, nós não entendemos qual era a forma de que ela fazia isso. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos em nome de Deus, e se somos mais de 2 ou 3 naquele lugar, o Senhor está naquele lugar. O Senhor está naquele lugar. E se ela estava professando o nome de Jesus Cristo, está unida a nós em Jesus Cristo e em Deus. E ele estava muito pedindo pela mãezinha dele, mas eu estava explicando para ele que o futuro de todos nós pertence ao Senhor. Ele nos criou e chama de volta para Ele. O Espírito Ele chama de volta para Ele. E ela está lá aguardando o momento em que todos nós estaremos juntos com o Senhor, né?